8 horas da manhã pelo horário de Brasília, segunda-feira, 22 de setembro de 2025, destaques do dia no Jornal Gente, começando com o assunto da segurança pública, assunto em debate na sociedade. Ontem foi o tema principal do programa Canal Livre, programa referência de entrevistas da televisão brasileira, que recebeu 2 especialistas para tratar da questão do crime organizado. A segurança pública é o problema apontado como o principal pelos brasileiros nos levantamentos que são realizados pelos institutos de pesquisa. Tanto a violência diária, urbana, roubo de celular, aliança, casas invadidas, furtos, outras modalidades criminosas que mexem com o dia a dia do brasileiro, também a preocupação com o crime organizado e as grandes ações que são desempenhadas, tanto do chamado novo cangaço, quando o crime organizado invade principalmente uma cidade de pequeno porte ou médio porte para provocar o terror, invadir agência bancária, roubar dinheiro de agência bancária e sair no lucro. Também com as operações especiais montadas para atingir braços do Estado e os seus integrantes, como aconteceu na semana passada, uma semana no litoral de São Paulo, com o ex-delegado-geral de polícia Rui Ferraz Fontes, o chefe da Polícia Civil durante os últimos anos aqui em São Paulo, foi executado na Praia Grande pelo crime organizado. A investigação continua e daqui a pouquinho você vai ter detalhes dessa operação. Mas no Canal Livre, a ideia foi trazer ali juristas renomados para justamente discutir para que caminho estamos indo e o que precisamos fazer para impedir que a violência de cada dia aumente ainda mais. E o recado foi dado, não tem outra saída que não seja aumento de pena para criminoso, fim de benefício para bandido perigoso que está nas ruas, que volta às ruas depois de cometer vários crimes, passa pela delegacia de polícia, passa por audiência e acaba sendo liberado. Às vezes, até a condenação é alta, mas a quantidade de benefícios na legislação é grande e os criminosos rapidamente conseguem voltar ao convívio em sociedade, conseguir uma liberação da justiça e, com isso, planejam ações como essa, atacando o Estado. E a comparação é inevitável com outras localidades que já sofreram dessa forma. No programa, nós mencionamos o que aconteceu na Colômbia nos anos 90, durante o período em que Pablo Escobar colocou terror sobre os colombianos e suas autoridades com o seu cartel de Medellín. Lembramos a situação vivida nos Estados Unidos antes de uma virada de página, quando nós tivemos o endurecimento da legislação com a tolerância zero, que levava para a cadeia criminosos. E hoje há um outro tipo de combate ao crime, bem menor do que aquele que crescia a uma velocidade galopante nos Estados Unidos. Então, do ponto de vista do direito comparado, o Brasil tem uma legislação que favorece e muito o crime, favorece os criminosos. E nós precisamos mudar essa legislação. E acompanhado disso também, claro, cobrar do Poder Judiciário mais firmeza nessas decisões. Foi o que disse o jurista Edilson Mongenor Bonfim, que esteve no programa e falou sobre as ideias, sobre o quadro, analisou a segurança pública no Brasil. Pegue-se agora o plano de política criminal do ministro da Justiça. Eu fiquei escandalizado. É colocar na rua presos e não construir presídios para colocar encarcerados delinquentes. Nós temos muito mais gente que precisa ser preso do que preso que precisa ser solto. Eu nunca vi no mundo ocidental, eu estudo direito comparado, um outro sistema de direito processual que seja, tal como o nosso, centrado nos direitos dos acusados. E isso é uma mensagem fortíssima para eles. Porque se eles se protegem entre si e sabem que pode contar com a proteção do Estado, inclusive constitucional, onde a palavra da vítima é esquecida, ela é tal ponto desprezada que ela não existe na Constituição, o que falta para aquele que tem um potencial e vontade de delinquir passar ao ato? Não falta nada. Vale dizer o seguinte, nós seremos o Estado, o narco-Estado, a partir do momento que compreendamos que a realidade já está aí descrita substantivamente. Basta aceitar a nomenclatura.
Ao lado do jurista Edilson Bonfim estava a desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Ivana Davi, que combate o crime organizado há anos. É uma especialista no assunto. Inclusive, atuou em processos do próprio PCC quando foi juíza de direito do DIPO, o Departamento de Inquéritos Policiais, no Fórum Criminal da Barra Funda. Doutora Ivana também falou sobre o momento de insegurança pública do Brasil. Nós já identificamos pela Comissão de Segurança que todo tribunal tem, o CNJ impôs isso a todos os tribunais e ainda bem a gente tem uma Comissão de Segurança, que é uma comissão do próprio presidente, onde você tenta identificar. Então nós já tivemos indivíduos tentando prestar concurso ou indivíduos sendo estagiários, principalmente no interior, já que o estagiário ele já consegue uma senha e com essa senha ele tem acesso. E a parte mais sensível das investigações, não é por outro motivo que a gente tem vara de crime organizado, o Rio de Janeiro tem 5 varas de crime organizado, São Paulo tem 2, as medidas cautelares. E essas investigações tecnológicas, com georrelichamento, com quebra de sigilo bancário, com quebra de sigilo fiscal, com quebra de sigilo telefônico, é onde vem a resposta aí, muito rápida. Se você tem um indivíduo faccionado ou pago pela facção dentro desse sistema, o juiz decide o mandado de busca, a organização criminosa sabe antes do que todos nós. Esse é um desafio que a gente tem enfrentado. Então, mesmo nessa operação da Faria Lima, a Polícia Federal já identificou 7 das lideranças se evadiram e não tem dúvida que isso vazou. E esse é o grande desafio nosso. O Canal Livre fez um alerta para as autoridades. Nós precisamos mudar a política de segurança pública, endurecer as penas e a punição para bandido perigoso. É a única saída que o Brasil tem para evitar um passo ainda maior para que os criminosos tenham poder. E o poder tem que estar na mão do Estado. Afinal de contas, o Estado existe para garantir a segurança pública. É a principal missão do Estado, antes de saúde, educação. Porque se nós não tivermos segurança pública, é barbárie, cada um por si. Vale a lei do mais forte, não vale a legislação, vale a regra do mais forte. E nós temos um conjunto normativo, todos nós, quando vivemos em sociedade, assinamos esse pacto para respeitar as regras e punir aqueles que são os delinquentes. E nesse caso do Brasil, nós não estamos punindo, por isso estamos colecionando todos esses atos que são praticados. Claro que isso tudo tem que estar envolvido, né, numa ação que também seja dura em relação a corruptos, em relação a seguir o dinheiro, para onde vai o dinheiro, porque esse dinheiro é fundamental para essa estrutura toda do crime organizado. Ou seja, meus amigos, o crime hoje está mais organizado do que o Estado. O Estado precisa se organizar para combater esse crime e garantir mais tranquilidade para o cidadão brasileiro que paga os impostos e merece e exige segurança pública.